começar o vídeo aqui. Ai! Começar tudo com os livros na cabeça, mas... Peraí, caindo as coisas aqui. Eita, tá gravando. Assim, segurando um livro, como é? Já sei, bota na cabeça. Pera. Ah, não. Espera aí, calma. É porque o segundo livro tá de cabeça pra baixo, então... Ai, não. De novo, não. Bom, olá, pessoal. Já deve estar se perguntando como é que eu fiquei tão apaixonada por idiomas. No sentido de, por exemplo, gostar de aprender inglês, francês, enfim. Latim, principalmente. Bom... Aqui apresentando mais um episódio de curiosidades. Tudo bem, vou contar uma história. Pra quem me conhece muito bem, vê que eu sempre tenho uma animação foco. O que é isso? Eu tenho uma animação no qual eu sou muito apegada. No caso, eu sou muito apegada por MLP, My Little Pony. Sou uma Brony, literalmente. Ou uma Pega Sister, pra quem preferir. Bom, Brony é um termo neutro, então eu posso chamar Brony também à vontade. Certo. O que é que eu vou falar em relação a isso? Na época, eu tinha conhecido Clifford, o Gigante Cão Vermelho, quando eu estava no 4º ao 5º ano do ensino fundamental. E quando eu conheci, eu fiquei muito focada nessa animação. Foi pelo menos uma das animações em qual eu tive esse episódio de querer assistir em outro idioma. Falando em episódios, quando não tinha o episódio disponível em português, assim, dublado em português, eu fui criada literalmente pra ver dublado em português, porque quando me ensinaram a mexer na internet, disseram, você pode pesquisar o nome da animação e depois bota dublado em português. Tá, aí eu pesquisava assim, mas chegou um momento em que os episódios que ao longo de quando eu tava assistindo, eles não estavam disponíveis no idioma que eu solicitava. Por exemplo, o segundo episódio da segunda temporada não tá disponível em português, não foi dublado em português, ou não tá disponível na internet completo. Sabe o que eu fazia? Eu ficar na cabeça, mas eu quero muito assistir aquele episódio. Então o que vai acontecer? Eu pesquisava aquele episódio, simplesmente assistia no idioma, seja em inglês, francês, espanhol. Geralmente o que aparecia pra mim era em inglês. Mas no caso do Clifford, o Gigante Cão Vermelho, eu consegui ver foi em português de Portugal. Que é a maior disponibilidade dele da dublagem na internet na época. Foi em português de Portugal. Então, eu cliquei lá e comecei a pegar um pouco do sotaque do português de Portugal. À medida que eu escutava e às vezes repetia algumas palavras, não sei se era intencionalmente, mas eu falava um pouco com a ênfase do português de Portugal. E eu começava a gostar muito de aprender novos idiomas e uma hora ou outra eu fui desistindo da dublagem em português. Às vezes eu só assistia porque eu achava bonita, é muito bem feita a dublagem em português. E muitas vezes melhor do que em outros países, mas eu adoro a dublagem principalmente em inglês. Aí o que acontece? Já era gosto de idiomas e aconteceu isso. E esse não foi o único episódio em que eu comecei a gostar muito de idiomas. O outro episódio foi em que eu comecei a assistir as animações da Disney, especialmente as animações do Mickey e da Minnie dos anos 2000. Pra quem conhece, a Minnie com um laço azul, uma saia azul, o antigo Mickey. É o mesmo Mickey da versão do O que aconteceu no Natal do Mickey, no qual o Pluto desaparece. Desculpa o spoiler, mas é verdade. Enfim, é só pra especificar aqui pra quem é fã da Disney, pra ver se conhece. Bom, pois é, esses episódios, muitos desses episódios, principalmente os curtas dos anos 2000, eles não eram todos dublados em português, a não ser se eu tivesse uma TV de assinatura, ou, enfim, como a que os meus avós tinham, que passava sempre, todos os dias, em determinado horário, por exemplo. Já que eu não tinha disponível, porque não era mesmo a TV a cabo ou algo assim.
E não era TV a cabo aqui. Então, eu não tinha o contato direto com as dublagens em português desses episódios dos anos 2000. Então, o que aconteceu? Eu fui na internet, na época eu tinha um tablet, só meu mesmo, e eu pesquisava os episódios por ele, e às vezes pelo computador, que eu sempre fui muito tecnológica. Não por vício ou algo assim, mas porque eu sempre fui ligada à tecnologia, de certa forma. Enfim, eu adoro softwares de astronomia. Você queria o quê? Enfim, a verdade tem que ser contada, né? Chega desse preconceito, só porque a pessoa mexe em celular ou em computador que ela tem que ser banal. Muito pelo contrário, você pode aprender pela internet também. O que faz aquela ação ser banal é o como você utiliza. Aí sim. Bom, como eu sempre fiz isso por aprendizado, não há o que julgar. E mesmo se fosse julgado, aí já não é da minha conta. Desculpa a verdade, mas é verdade. Aí já é problema da pessoa que tá julgando. Agora, voltando ao assunto, eu tava com o meu tablet, aí eu ficava pesquisando episódios Mickey, Minnie, anos 2000, os clássicos. E eu não encontrava. Aí tem até uma versão deles que é uma espécie de paródia como era, meu Deus? É O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Não sei se alguém já assistiu essa versão dos anos 2000, do Mickey, da Minnie, da Margarida e da Clarabella, do Donald e do Pateta lá. Todos na versão William Shakespeare. Pois é. E ele não estava disponível em português. Não estando disponível em português, só tinha em inglês. E aí, sabe o que eu fiz? Em inglês e espanhol. E às vezes via umas em francês também. E acabei assistindo. Foi isso, pessoal. Foi uma explicação muito longa, mas é exatamente como eu faço também nos episódios de MLP. Às vezes eu assisto em francês. Agora é por conta própria. Não tem mais essa coisa toda de não disponibilidade. Mas depois eu comecei a gostar tanto, mas tanto dos episódios dublados em outros idiomas que acabei gostando e fazendo isso por conta própria. E, enfim, agora até mais o próximo episódio sobre curiosidades, loucuras e seja o que for. É só pra dar só um pouco, contando um pouco das minhas histórias. Até mais!